Atacado pela Gleisi Hoffmann, pelo Lula, embora agora menos e com menos intensidade e menos vezes, mas vez ou outra mencionado desfavoravelmente, e com a Gleisi Hoffmann pedindo que as sabotagens da presidência do Banco Central em relação ao governo cessem, quase em fim de mandato, recebendo ali do Haddad o morde-a-sopra, não é? O Haddad, em alguns momentos, elogia Roberto Campos Neto, fala de convergências, em outros momentos reclama. O presidente do Banco Central foi ontem recebido pelo Tarcísio de Freitas, homenageado, recebeu comenda no Palácio dos Bandeirantes. Até aí, normal, são amigos de longa data e, convenhamos, não há nenhuma incompatibilidade ideológica, né, entre aquilo que o Tarcísio prega, defende, diz ter como norte na política econômica e o pensamento do Roberto Campos Neto, as ações do Roberto Campos Neto, aquilo que Roberto Campos Neto defende. Não há incompatibilidade. E há amizade entre os dois. O Tarcísio, aliás, chegou a dizer que quando o Roberto Campos Neto deixar o Banco Central, eles continuarão conversando bastante e tal. E disse que isso não deve alimentar especulações. Por que ele disse isso? É bom lembrar que antes houve um jantar lá na casa do Luciano Huck, que recebeu o Tarcísio de Freitas e o Roberto Campos Neto. E vale notar ainda que, naquele momento, Tarcísio não refutou as especulações de que ele, pensando na presidência da República, trabalha com a ideia de ter Campos Neto no seu ministério. Claro, o carro está muito adiante dos bois, não é? Nós estamos em 2024, a eleição será em 2026, não se sabe se Tarcísio será candidato. Se for candidato, se será eleito. Então, é um tanto quanto ridículo especular quem pode ser ministro no eventual governo Tarcísio. Mas houve essa especulação e ele não refutou. Ontem refutou. Ontem ele fez questão de dizer que não deveriam tratar isso como um ato político, mas como uma homenagem a um amigo. A homenagem contou com gente de outros partidos. Tarcísio é do Republicanos, mas contou com gente de outros partidos, inclusive PSDB, inclusive gente que governou o estado de São Paulo, como João Dória, como o Rodrigo Garcia, exato. E também aí muitos enxergam costuras de Tarcísio para encontrar um amplo apoio partidário, seja para tentar a reeleição em São Paulo, seja para tentar a presidência. Tarcísio, claro, refuta. Não há político, com algumas exceções, em alguns momentos excepcionais, que 2 anos antes sai gritando, sou candidato. Às vezes acontece. O Ciro Gomes, em 18, já anunciou que seria candidato em 22, e foi. Nos Estados Unidos é muito comum, até porque não há essas amarras na legislação. O cara fingir que não está dizendo que é candidato, mas está dizendo que é candidato. Não há essas amarras. Isso faz de conta da legislação brasileira. Então, em 20, o Trump já anunciava, voltarei em 24. E deve ser candidato mesmo em novembro deste ano. Mas o Tarcísio teve mais cuidado desta vez do que depois do encontro no Rio de Janeiro,
porque ele foi atacado pelo bolsonarismo. Não pelo jornalista bolsonarista. Até porque esse está meio atônito, né? Ele quando há problemas, brigas internas, ele fica meio atônito. Ele não sabe quem abraçar. Mas então, não partiu também da periferia, da margem do movimento. Partiu do núcleo central, começando com Carlos Bolsonaro, que reclamou dos que querem se apresentar como candidatos, desconsiderando a hipótese de Jair Bolsonaro ser candidato. Essa foi a reclamação do Carlos inicialmente. Ontem ele pegou mais pesado. E, claro, referiu-se à construção de candidaturas. Então, de repente, disse o Carlos, a Globo, que é nossa inimiga, o Alexandre de Moraes, que é nosso inimigo, esse pessoal tem conversado com o Tarcísio. Claro que a conversa do Alexandre de Moraes com o Tarcísio não foi sobre eleição, não é? E ele foi procurado pelo Tarcísio. E aos que, inclusive, distribuem, espalham a ideia de que o Tarcísio se aproxima do Supremo para tentar defender a mudança da condição jurídica de Jair Bolsonaro, remover sua condição de inelegível. O Carlos não manifestou, e eu digo não manifestou, não disse, não pensa assim, porque ele não está expressando só o que ele pensa e acha. Então, vamos chegar lá. Michele Bolsonaro foi na mesma linha. Disse que há muita gente precipitada, preparando candidaturas. E ela inclusive tem um irmão que trabalha com o Tarcísio, então não é que haja inimizade, pelo contrário. Mas, quando perguntada se pretende apresentar seu nome para representar Bolsonaro em 2026, ela disse que não, que o candidato é o Bolsonaro, até aí discurso normal. Mas disse que há gente precipitada e precoce. Diz que há candidatos precoces já trabalhando candidaturas. Quem está trabalhando candidatura? Publicamente, oficialmente, assumindo isso, ninguém. Mas você tem os que preparam, caso Bolsonaro não concorra, e hoje ele não pode concorrer, os que preparam para a participação na disputa por essa herança, né? Para receber o aval, o apoio de Jair Bolsonaro, esperando contar com os dezenas de milhões de votos que, inegavelmente, ele tem. Você tem o Caiado e o Tarcísio, principalmente esses dois, e ali, olhando o cenário, vendo o que vai acontecer, o Romeu Zema. Cada vez menos viável que o Zema ganhe essa disputa. E as pesquisas apontam muito para Michele e para Tarcísio, que é normal, né? Pela visibilidade dela durante 4 anos e pelo fato de que ele era ministro do Bolsonaro e hoje é governador de São Paulo. Ele aparece mais no noticiário nacional do que o Caiado, e as pesquisas são nacionais. Você tem, às vezes, pesquisas estaduais e tal, mas nas pesquisas nacionais ou regionais, região sul, região sudeste, centro-oeste,
Nordeste e Norte, o Tarcísio é lembrado muito mais do que o Caiado. E veio o Malafaia. O Malafaia tem dito aquilo que o Bolsonaro quer dizer, mas não acha conveniente dizer. O Malafaia vai lá e diz. Foi assim no discurso em São Paulo, foi assim no discurso no Rio de Janeiro, mas não só na Paulista e em Copacabana. Também agora, quando o Malafaia primeiro reclamou do Tarcísio trabalhar com o Kassab, dizendo: o Kassab faz parte do governo Lula, é aliado do Lula. Então, se é aliado do Lula, não pode ser meu aliado, disse o Malafaia. E dizendo que o Bolsonaro deveria chamar o Tarcísio para afirmar isso. Você está comigo ou não está? Como é que você tem esse cara aí? Olha, o alvo não é o Kassab. Eu não sei o quanto o Malafaia acompanha a política, mas acho que suficientemente para saber que o Kassab não é Lula, não é Bolsonaro, não é Tarcísio. O Kassab é Kassab. E o partido dele tem essa característica, que, aliás, é uma espécie de síntese da política nacional, de estar em vários barcos, de estar sempre no poder, com o Bolsonaro, com o Lula, com o Dória, com o Tarcísio. Não tem problema. Ele inaugurou o partido dizendo: esse partido não é nem de direita, nem de esquerda e nem de centro. Perfeito. Perfeito. Ou seja, não tem bandeira, não tem ideologia. Não é? É um partido que quer estar no poder, próximo do poder, e que existe também, buscando aumentar sempre sua bancada para ter mais participação no fundo eleitoral e no fundo partidário. Faz política. Sabe fazer política, o Kassab. Mas o Malafaia não estava gritando contra o Kassab. Embora ali ele dissesse: tem de chamar o Tarcísio e falar, não pode ser aliado desse cara que é aliado do Lula. Essa era uma maneira de dizer: o Tarcísio, não sei não, hein? Ele está com a gente ou não está? Até porque depois Malafaia foi além e insinuou que o Tarcísio trabalha contra a mudança da situação jurídica do Bolsonaro. Porque são duas condenações. As penas não são somadas, 8 mais 8, 16, não. São 8 anos, mas duas condenações. Não basta derrubar uma, preciso derrubar as duas. E aí o Malafaia foi direto. Aí ele foi no alvo que ele pretendia atingir desde o início. Tarcísio de Freitas. Não o Tarcísio em si, que estava, aliás, naquele palanque na Paulista ao lado do Malafaia. Que em Ribeirão Preto entoou o courinho, volta Bolsonaro. Sim, Tarcísio de Freitas. Malafaia sabe de tudo isso. Mas sabe também que o Tarcísio não descarta a possibilidade de Bolsonaro continuar inelegível e de ele ser, não só porque quer, mas pela força das circunstâncias e dos fatos, ele ser o escolhido pelo próprio Bolsonaro. Então, o Malafaia atacou porque sabe que muita gente nas corporações, nos bancos, em parte da mídia corporativa, quer bolsonarismo sem Bolsonaro. Quer
bolsonarismo sem Bolsonaro. Quer Paulo Guedes, que também foi ali uma união circunstancial. Não era a convicção de Bolsonaro, mas era a perspectiva daquilo que o mercado queria ouvir, daquilo que abriria portas, inclusive no setor financeiro e na mídia, para a sua candidatura. Era o posto Ipiranga, era o garoto de Chicago, era o cara do consenso de Washington. E Roberto Campos Neto representa essa escola, representa Paulo Guedes. E o Tarcísio, ele é moderado, numa comparação com Bolsonaro, nos discursos, ninguém está falando nas ações. Ele elogia a Dilma, não tem problema, tenho o maior respeito, me dei muito bem com ela. Ela me respeitou muito o tempo todo, porque ele trabalhou no governo Dilma. Então os caras olham e querem o bolsonarismo sem Bolsonaro. O Bolsonaro sabe disso. Então, o Carlos, a Michele, o Malafaia. Houve essa manifestação na Paulista, domingo, sem Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro falou ontem de direita limpinha, que trabalham para se estruturar em, atenção, um bolsonarismo sem Bolsonaro. Exatamente o que dissemos agora. Van Hatten. Tanto que a reação da Zambelli foi dizer, não, eu não sou da direita limpinha. Passou um recibaço. E, além disso, o Carlos Bolsonaro, ele disse, tem muito malandro por aí dando uma de Dallagnol e Sérgio Fofoca. Está se referindo aqui ao Sérgio Moro. Vestindo a camisa do Bozo, palavra do Carlos Bolsonaro, quando lhes convém. E falou que esse papo de direita sensata que estão pregando por aí é uma tentativa de ganhar o eleitorado do Bolsonaro e de apresentar uma candidatura que não é a de Jair Bolsonaro, se apresentando, segundo Carlos Bolsonaro, como direita sensata e direita limpinha, mas que é palavra do Carlos Bolsonaro e que jamais essa expressão não será admitida nos bancos, na mídia corporativa, nas grandes corporações, nos grandes investidores, na plutocracia nacional. Mas é isso. Vão construindo um bolsonarismo sem Bolsonaro. E aí disse o Carlos, basta olhar a petulância, empáfia e a ingratidão que eles são identificados rapidamente. E aí ele compartilhou uma publicação que cita artigo da Folha de São Paulo, que diz que bolsonarismo não depende da liderança de Bolsonaro. Um artigo da cientista política Camila Rocha. Aí ele dá uma xingada na Folha e tal, mas ele diz todo o sistema trabalhando contra a direita e tentando inventar um movimento permitido pela organização. Convenhamos, é um texto do Carlos Bolsonaro, então, como a direita sensata. Me desculpe se ofendi os vermes, afinal eles têm sentimento, disse o Carlos Bolsonaro. O Fábio Weingarten, que é advogado do Bolsonaro, foi o cara que dirigiu a Secretaria de Comunicação no governo Bolsonaro. Ele escreveu que
Direita limpinha e oportunistas de ocasião terão que dar cavalo de pau. Questão de semanas. Questão de semanas. E disse que não há substituto para o Bolsonaro. Interessante que essa reação do Carlos e do Weingarten, elas vêm logo depois, porque quando houve essa história do Malafaia, o Tarcísio ficou bravo, falou, esse cara não me conhece. Procurou o Malafaia e procurou o Jair Bolsonaro, conversou com o Bolsonaro. E disse, agora, no Fórum Esfera, disse Tarcísio de Freitas. Primeira pergunta que a gente tem que saber é: o que é ser bolsonarista? Disse o Tarcísio. Aí o Tarcísio disse que é bolsonarista e que continuará sendo bolsonarista. E aí ele diz o que isso significa. Atenção. Que ele, Tarcísio, é conservador, que é liberal, está falando aqui de liberalismo econômico, obviamente, e que acredita num Brasil que vai ter economia de mercado. Um Brasil que vai aproveitar seu potencial, que vai fazer a transição energética. Mas aí ele dá uma piscadela também para os independentes, né? Os que não são bolsonaristas, como ele diz ser. Vamos continuar acreditando no SUS gratuito, no SUS universal. Vamos continuar acreditando na educação gratuita, de qualidade. Deu uma piscadela para fora do bolsonarismo. Mas notem, ele diz que é bolsonarista e aí ele diz o que é ser bolsonarista. Economia de mercado, liberalismo econômico, conservadorismo. E, claro, ele não disse, mas está embutido ali, defesa das privatizações, etc. Enfim, quando ele fala economia de mercado, ele fala também no mercado regulador, que regula por si, e que, inclusive, pode fazer isso melhor do que o Estado nas empresas públicas. Esse é o pensamento do Tarcísio, é o pensamento do Roberto Campos, é o pensamento do Paulo Guedes. Mas ele não disse que é bolsonarista e, portanto, vai lutar para que Bolsonaro volte a ser elegível. E aí a reação do Carlos. Tarcísio, já havia conversado com o Jair Bolsonaro, já havia conversado com o Malafaia. Mas aí a reação do Carlos e do Weingarten. Qual foi a reação do Jair Bolsonaro ao que havia dito lá atrás o Carlos? Nenhuma. Ao que disse Michele Bolsonaro? Nenhuma. Ao que disse Malafaia, que deu nome ao boi, falou Tarcísio de Freitas. Qual foi a reação de Jair Bolsonaro? Nenhuma. Qual foi a reação de Jair Bolsonaro ao que escreveu Weingarten e ao que escreveu Carlos Bolsonaro? Agora, nenhuma. Ou seja, ele não veio, não entrou em campo, não saiu publicamente dizendo: parem, Tarcísio é meu aliado, e ninguém está pensando agora em 26, que é o que o Tarcísio tem dito, ninguém está pensando em 26. Então parem com isso. Não. E nem particularmente isso foi dito porque o Carlos voltou à carga, portanto, Bolsonaro não lhe chamou a atenção, e o Weingarten, convenhamos, não sai escrevendo nada que desagrade o Jair Bolsonaro, que desagrade ao planejamento político de Jair Bolsonaro, que desagrade ao próprio Bolsonaro. Mas não há dúvida que o Tarcísio vai tentando
surfar nas duas ondas. Ele diz que é bolsonarista e que vai fazer o que o Jair disser para ele fazer. Ou seja, se o Jair Bolsonaro disser seja candidato, serei candidato à presidência. Se o Jair Bolsonaro disser apoie outro candidato, digamos o Caiado, apoiarei o Caiado. É isso que está dizendo o Tarcísio. Mas, ao mesmo tempo, o cara não é bobo. Primeiro, ele sabe que mudar a situação jurídica é muito difícil. Pode ocorrer? No Brasil, sim, mas é difícil. Segundo, ele percebe esses movimentos todos. Daquilo que o Carlos Bolsonaro chamou de bolsonarismo sem Bolsonaro. Que ele, Carlos Bolsonaro, repudia, porque diz que só há uma liderança para o bolsonarismo, que é o pai dele, e que outros tentam usurpar essa condição. Mas o Tarcísio percebe que, sim, essa ideia é levada a séria por muita gente que tem muito dinheiro para investir em campanha, por diversos caminhos, né? A empresa não pode. O faz de conta nacional, o grande esporte brasileiro, a grande paixão nacional, o faz de conta. Muita gente que tem influência pública, que tem influência sobre o eleitor, de diversas maneiras, inclusive veículos de comunicação. Ele sabe disso. Então ele vai tentando surfar as duas ondas. Pode ser que tudo ocorra como ele está enxergando. Pode ser que ele seja atirado à água. Mas, se o Bolsonaro não conseguir reverter, não conseguir mudar sua situação jurídica, ele vai apoiar alguém. E é isso que o Tarcísio aposta que trabalha a seu favor. Ele acha que, perante o próprio Bolsonaro, ele, Tarcísio de Freitas, sai na frente. Meu caro Ronald Gimenez.